Estamos em Aguadilla, Puerto Rico, mas infelizmente essas lindas imagens não foram feitas por mim. Hoje será o nosso último dia de viagem, temos que chegar em Congonhas, e não dá tempo de aproveitar este lindo paraíso. Já estamos a caminho do aeroporto e o nosso raiar do sol provavelmente já será a bordo do Oscar Kilo Kilo, mas o dia começa um pouco antes que isso. Na verdade, o dia está começando agora. São 4h55 da manhã, então vamos dar mais uma olhada na meteorologia. Esse aqui é a primeira perna que a gente vai fazer no dia. De Tango Juliette Bravo Quebec para Tango Golfo Papa Índia, que é Granada. A gente vem aqui no briefing, ele já vai atualizar para a gente as informações meteorológicas. Esse aqui é o ForFlight, aquele aplicativo que eu fiz para vocês no primeiro vídeo. E aqui ele já dá para a gente um pouco como vai estar o vento no nível 310. Então, um pouquinho de vento aí, mas não vai estar muito forte não. A gente continua aqui, vento e turbulência, aparentemente não vai ter muita coisa. Isso aqui seria SIGWX, vai ter coisas mais significativas aqui. Número 5, CB ocluso, metade TAF, metade da nossa decolagem, está com fio a 2.500, Bishop International está com fio a 1.800. Dá uma olhada nos NOTAM, se passar se teve alguma alteração. Acho que aparentemente não teve nada de ontem para hoje, pelo que a gente estava vendo. E o índice sempre, gosto bastante de usar o índice, já falei para vocês em outros vídeos. A gente está mais ou menos aqui, nessa região. Vou pegar o radar meteorológico do índice. Vamos desviar de umas coisinhas aqui, pouca coisa. Outro site que eu estava olhando bastante também é esse aqui dos Estados Unidos, principalmente nos voos que a gente estava na Flórida, que ele mostra se tem, lá no Atlântico, se tem algum ciclone tropical em formação. A gente está em época de furacão, até outubro é considerado época de furacão. A gente estava monitorando esse site aqui também, Tropical Cyclone Activities Not Expected During the Next 48 Hours. Então, nos últimos dias a gente estava sempre olhando isso aqui, principalmente no voo que a gente saiu do Maine, viemos para a Flórida, e nesse último voo que a gente veio da Flórida até Porto Rico, mais ou menos aqui. Então, se não tem furacão, tá bacana, né? Outra coisa que tem que fazer é vir aqui no ForFlight no iPad. A gente vem aqui em Flights. Vamos selecionar o próximo flight, que é esse aqui. E aí no ForFlight tem uma ferramenta bacana que você vem aqui, ó, em Pack. Aí vai falar tudo que falta baixar para esse voo. Então todas as informações, Weather, SIGMAT, Fuel Prices, NOTAMs e os databases, a gente vem aqui em Pack. Aí vai começar a baixar, tá vendo? São 257 MB de arquivo. Ele vai começar a baixar tudo isso para ter tudo atualizado e offline, porque a gente não sabe se vai ter internet durante o voo. Não tem internet, né? Não está voando alto, aí já está com todas as cartas, todos os databases, os NOTAMs atualizados. Aliás, eu já vou fazer isso para todos os voos do dia, porque eu não sei se a gente vai ter internet ou tempo de fazer isso durante a rota, e hoje vai ter bastante voo. Então, bora, deixa eu correr aqui para terminar isso aí rapidinho. Agora são 5h01 e 5h30 a gente tem que pegar a van e ir para o aeroporto. Cheque para decolagem, aqui tá ok, aqui tá ok. Heading to hit. Olha que lindo. A Kilo Kilo is rolling on 0 hit.
Vai bem devagarzinho. Tu deixa no 95, a velocidade ele aumenta. Ó, o green. 85 você roda um pouquinho. Aí tap the brakes para frear. Gear up. Positive brake, gear up, gear dampers. Gear damper. Depois 115 nós já tira o flap. A frequency a gente tinha posto 1875. Ah, tá. Agadila traffic, TBM Papa Papa Oscar Kilo Kilo is off runway 08, we contact departure. San Juan departure, good morning, TBM Papa Papa Oscar Kilo Kilo. TBM Papa Papa Oscar Kilo Kilo San Juan Center, good morning, radar contact leaving 1300, climb and maintain flight level 310. 310, Papa Papa Oscar Kilo Kilo, fly the present heading. Papa Papa Oscar Kilo Kilo, join Lima 452. Okay, joining Lima 452. Many miles away from home, steps were difficult, I'm exhausted, but I did not fall. I hope something good is coming up. Free like a bird, but also bound up, and my footsteps on the ground. I raise my head, listen to the sound, I'm happy with what I have found. Just breathe, just breathe, just breathe, just breathe. Galera, é o seguinte, agora eu tô aqui, ó, baita honra, tô aqui no lado esquerdo do TBM. O André foi ali pra trás, trabalhar um pouquinho. Daqui a pouco no pouso ele assume aqui, né? Eu tô com o Maurício. O Maurício tá aqui e na verdade não tive tempo de apresentar o Maurício direito pra vocês, galera. Falei pra vocês, né? A gente encontrou ele lá na Flórida. Maurício, falei pro pessoal que você tem uma baita experiência, já fez esse voo internacional várias vezes. Fala aí pro pessoal um pouquinho as máquinas que você voa, mas deixa a cereja do bolo por último. Fala mais legal por último. Ah, tá joia. Bom, já voei desde Cessna, Ultraleve, Cirrus, Pilatus, né, que é uma máquina semelhante a essa, CJ2, Lear 45, Citation Sovereign, Citation M2 e as mais legais, ó, o T6, né, que você já voou, sou sócio. O Lima da Tosca, galera, sabe o T6 que eu já voei, que vocês já viram um vídeo aqui no canal? Ele é sócio no T6. Nem sabia disso, coincidência. O mais legal de todos é o Marquette Jet, né, S211, que é um caça. É isso mesmo, galera, é um caça. Ele voa caça, tá? Inclusive você foi pro Oshkosh voando caça, não foi? Fui pro Oshkosh para fazer voo de formação, né, formatura no Brasil, formation aqui nos Estados Unidos. Putz, é uma delícia, voar formação é fantástico. Bacana demais, voou Pilatus, já fez essa rota que a gente está fazendo diversas vezes. Sim, ele e o André, baita experiência nesse eixo aqui, galera. Só para mostrar para vocês, a gente já está aqui, ó, nivelado no 3 ou no 0, né? Padrão, a gente fez a troca já nivelado. Altitude da cabine 10.000 pés. Aqui ele mostra também a quantidade de oxigênio, PSI 1468. Todos os parâmetros na faixa verde, 80% de torque, 1990 RPM, NG 101.2, tudo tranquilinho, padrão, que a gente voa bastante tempo sobre o mar. É bonito, estamos no Mar do Caribe, mantendo uma indicada aqui de 167, 177 com 6, 7 agora, de vento de cauda e 10 pela esquerda, bem condizente com o que a gente viu de manhã lá na meteorologia, né, no briefing do ForFlight, padrãozinho. Estamos com uma True Airspeed de 306, uma Ground Airspeed de 314, previsão de pouso aos 12h08, consumindo aqui no nível 310 54 galões por hora.
from here, I need a good advice. The elders waiting for me at sunrise. I'm in the prison, open doors, 10 directions on the floor. I lose my mind, lose my sight. Tell me how I'm gonna win this fight. Just breathe, just breathe, just breathe. Just breathe, just breathe, just breathe. E aí galera, pousamos em Granada, agora é correria. Abasteceu o avião, o André vai passar o pano, eu vou cuidar do abastecimento. O Maurício vai fazer o walk around rapidinho, depois nós três vamos drenar a bexiga e bora, correria, que a gente tem que seguir ainda hoje. Próxima etapa, direto para Manaus. Caro, galera, que é $4 o galão de combustível. Aí sim, hein, galera. Entraram 120 galões. Já veio abastecido. Agora fazer aquela outra parte que eu falei que é importante também, né? Drenar a bexiga. Só deixar o avião fechado aqui. Ótima Joaninha voando aqui. Joaninha é sinal de boa sorte, né, galera? Então vai ter boa sorte aí nesse caminho. Próximo trecho, 4 horas e pouquinho até Manaus. Sei que vocês vão perguntar se vocês viram um monte de dinheiro na minha mão. Aqui é um lugar caro, o combustível é caro. Foi $542. Esse abastecimento, 120 galões. Papa, Oscar Kilo Kilo engine start is approved when 090 degrees 09 knots. Speed Alive. Coloca o 85, né? É isso? Exato. The brakes, gear up. By for flaps, you'll have to bring it. Aí galera, já fizemos a troca de novo, já tô aqui na esquerda, o André já foi lá pra trás, na hora da descida ele vem aqui pra frente. Só pra mostrar pra vocês, galera, decolamos lá de Granada. Ah, o visual aqui é fenomenal, bonito, não tem jeito. Aí a título de curiosidade, vou mostrar pra vocês, a gente tem que fazer um desvio por conta do espaço aéreo da Venezuela. Então a gente vai até essa posição aqui, ó, Minda. Tá vendo? Livre, espaço aéreo da Venezuela. Tá aqui, ó, Venezuela. A gente passa bem na bordinha dela. E aí depois de Minda vai para essa outra posição, a UPEP, que já fica fora
fora da Venezuela, essa linha cinza aqui que é a Venezuela. Porque, né, Maduro não deixa ninguém voar na vertical do espaço aéreo da Venezuela. Estimando Eduardo Gomes com 108 galões ainda, e a gente acabou de verificar a nossa alternativa Boa Vista, uma das alternativas. A gente ainda teria, pelo menos, pousando em Boa Vista, pelo menos mais 60 galões de combustível. Para lá, nivelado já no 300, agora você etapa de 300, mantendo uma true airspeed de 308 nós, uma ground de 315. Pousa lá aos 16h22, horário Zulu, agora são 13h45, horário Zulu. Yeah, Roger, that's Papa Romeo. Now I can hear. Está fazendo uma ponte para esse avião que eles não, para esse avião e para que eles não estão se ouvindo. Georgetown, this is TBM Papa Oscar Kilo Kilo again, returning a message. Papa Romeo, can hear you now. Papa Romeo, squawk 4467. Squawking 4467, thank you again. Ok, Georgetown, he's gonna squawk 4467. Maurício está comendo uma carninha defumada. Carne com queijo. Quase um cheeseburger, né? Já está voando aí começando a voar sobre a Amazônia, galera. Tem uma formação ali na frente. Lampinho aqui. Tá meio ruim de desviar porque ela se estende bastante para lá. E aqui à direita já é espaço aéreo da Venezuela, então a gente não pode desviar muito para a direita. Para a esquerda ela também se estende bastante, a não ser que a gente desvie muito para lá. Está meio longe, aparentemente não é tão longa, tanto que ainda nem está aparecendo no radar meteorológico. Vamos ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai conseguir atravessar, se chegando mais perto, dependendo do que acontecer aí, do que eu pegar no radar, no Stormscope, se a gente perde o desvio ou não. Echo Charlie 130, maintaining 3000. Vamos atravessar ela, vamos só nos amarrarmos. A gente está com o cinto abdominal, vamos colocar também de ombro, porque pode ser que balance um pouquinho. Não pegou nada nem no radar. O Totó está dando uma corrigidinha aí, bem tranquilo. A velocidade também não variou quase nada. Já entrou na camada, mas já está bem sossegada. Agora começa a dar uma avançadinha. Aí já saímos e agora a gente vai por cima do tapetão. É bonito demais, é bonito demais. Galera, mais ou menos isso. Como disse o Maurício, não teve nem graça. Estamos dentro da camada, mas o radar não pegou nada, tá tranquilo. Graça, mas é bonito pra caramba, né? O Maurício já tá acostumado, já direto, André também já fez essa rota direta. Pra mim é toda novidade. Será que a gente também perdeu contato com Georgetown? Georgetown, this is TBM Papa Oscar Kilo Kilo, radio check. Didn't go on Georgetown, go ahead. This is TBM Papa Oscar Kilo Kilo, over all position, radio check. Variability 5, contact Amazonica 125.4, good day. 125.4, Amazon Center, TBM Papa Oscar Kilo Kilo, thank you. Centro Amazônico, uma boa, Papa Oscar Kilo Kilo. Olha aqui o centro
radar, mantém o nível de voo 300. Manter 300, Oscar, Kilo gato. Toma direto, Amazônia. Obrigado, Centro Amazônico. Milagre. Então, galera, só para vocês entenderem, a gente acabou de passar nessa vertical da posição Gemon. Essa linha branca aí é o limite da FIR Amazônica, ingressando na Amazônica agora, mantendo 300, já acusou o contato radar, 300, nosso transponder 6657, tranquilidade, ó, a gente tem que estar melhor à frente, tem só lá na frente que tem alguma... Passamos o Delta Bravo, Centro Amazônico, nível de voo 090 correto conforme o rumo, informação de voo alerta, vamos para terminal. Centro Amazônico, Oscar, Kilo, autorizaria direto Manaus? Oscar, Kilo, vou direto Manaus. Direto Manaus, presente, muito grato, Kilo. Meu estimado de pouso, 1625. Afirmo, no 626 da presente, Kilo. Boa, bora. Aí no pouso a gente se vê, né, galera? Já falei muito aqui, vocês já estão cansados de cara. E é isso aí. Vertical track. Centro Amazônico, Oscar, Kilo para a descida. Assim, eu vou pôr meu banco na posição vertical, recolher minha mesinha, passar meu cinto, deixar tudo certo para nosso pouso, né? Oscar, Kilo estabilizado na final. Oscar, Kilo completa com a torre 118.3. Bom pouso. 1183, obrigado, até daqui a pouco. Torre Eduardo Gomes, boa tarde, é o Oscar, Kilo estabilizado na ILS Whisky. Oscar, Kilo autorizado pouso, pistão no vento 1, no 00 graus 02 nós, ajuste no 0 no 4. Pouso autorizado, Oscar, Kilo. Abaixado, ending flaps, heading ok. Your damper off. 500. Minimum. Continuing. Mais uma etapa concluída, galera. Chegamos em Manaus, Brasil. Agora já estamos no Brasil. Quer dizer, já estamos no Brasil faz tempo. Agora pousamos no Brasil. Agora bora fazer alfândega, aduana, que é um dos lugares que a gente está com um pouquinho de medo, porque vai demorar um pouquinho mais. Pode ser que atrase nossa
passagem, a gente não tem nada, a gente não comprou nada. Até levando um monte de câmera. Saulo 34, autorizado o táxi TPS 2, posição 07, na escuta permanente da torre. A sua escuta, TPS 2, posição 7, Oscar Kilo Kilo. A gente não comprou nada, não compramos câmera, quer dizer, eu tô com as câmeras aqui e tal, tô com medo que enche o saco e tal, é tudo câmera velha, tudo câmera que eu já tô acostumado a usar, e tem iPad, computador meu, do Maurício, do André, mas tudo coisa usada e tal. Mas vamos ver o que o pessoal vai falar e quanto tempo vai demorar pra gente conseguir continuar nossa viagem. Galera, eu vou ficar aqui, a gente chegou, Manaus, Eduardo Gomes, um calor absurdo. O André e o Maurício vão lá fazer a parte da imigração e da aduana, ele tá levando meu passaporte. E aí foi autorizado que eu ficasse aqui, minha bagagem tá indo junto lá, mas foi autorizado que eu ficasse aqui para cuidar do abastecimento. Então eu vou ficar aqui, eles vão fazer qualquer coisa, eles me chamam e eu corro lá. E é isso aí, galera, entraram 719 litros de combustível, 719 litros de Jet A1. Vamos ver quanto que vai dar isso aí em dinheiro. Aí seria o 4,28 que é internacional. Aí tem que ver lá, eu acho que seria esse, mas só que não é esse preço, entendeu? Entendi. Porque lá quando fecha com um GT, que é de vendas, aí ele faz tá, isso aqui seria se o cara viesse pra pagar na hora. Isso, entendi. Cash, né? Entendi. Aí pra voar internacional, porque ele tem isento de CMS Entendi. aqui na nossa região. Mas chegando de fora também é isento? Não, só quando sai, só pra lá. Tá. Entendeu? Obrigado e bom trabalho. Valeu. Isso aí, galera, veio abastecido, tudo pronto. E agora partiu Uberaba. Foram 719 litros de combustível. Não é o preço que a gente pagou, tá? O preço que o André paga por ter contrato e por ter comprado antecipadamente é um preço diferente. Mas se fosse para chegar aqui e abastecer, sairia aproximadamente R$3.000 esse abastecimento aqui. No preço, que esse é um dos preços mais caros que tem, claro. Esse tipo de coisa é negociada antes e tal, e aí, enfim, entram diversas variáveis. Beleza, galera? Eu vou procurar um banheiro para fazer xixi, já tô apertado. E na verdade eu vou esperar eles voltarem e depois eu vou procurar um lugar para fazer xixi. Beleza? Se vocês estão gostando desse vídeo, galera, dá aquele joinha bacana, se inscrevam se não forem inscritos ainda. Eu vejo vocês na próxima e a gente vai continuar esse traslado nessas próximas pernas aí. Agora faltam mais 2 pernas e finalmente eu vou chegar em Congonhas. Beleza? Só para deixar esse vídeo muito comprido, eu vou terminando por aqui. Beleza? Valeu, galera. Até mais.